2h38 pelo horário de Brasília. Falar de economia aqui no Tarde Band News, gente, hoje é a chamada Super Quarta, dia em que os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil definem a taxa de juros. Por aqui, expectativa de manutenção, permanecendo ali de novo nos 15% ao ano. Para saber como é que deve ficar os juros nos Estados Unidos, a gente recebe aqui o nosso estúdio o Leonardo Santana, que é especialista em investimentos, sócio da casa de análise Top Game. A gente sempre se fala online, hoje presencialmente. Então, bem-vindo aqui aos estúdios do Obrigada. É um prazer novamente estar aqui com você, falando sobre economia, sobre super quarta-feira no mercado financeiro. Ai, super quarta. Vamos começar pelos Estados Unidos, porque lá sai primeiro a definição, né? Exato. Eu acho que é mais ou menos pelo horário aqui de Brasília, 4h30 da tarde. O que está em jogo nessa definição aí dos Estados Unidos? A gente tem o dólar caindo bastante nos últimos dias, mas existe também uma pressão do presidente americano. Ele pediu muitas investigações a respeito do Banco Central americano. Quanto tudo isso pode influenciar no resultado por lá? Bom, a gente tem que lembrar que Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, que está sendo indiciado criminalmente, justamente por uma pressão de Donald Trump, basicamente, o mercado está querendo olhar se ele vai ceder essas pressões de Donald Trump ou não. Então, hoje, é unânime a manutenção nos juros norte-americanos também, não altera. Então, o que o mercado vai estar de olho? No comunicado. Como é que Jerome Powell vai trazer essa projeção futura para o mercado? Se é uma linha que vai seguir, vou cortar juros, a gente vai impulsionar mais esse corte de juros, ou não? O que ele sempre indicou, Paula, que é, vamos aguardar os indicadores, vamos ver a economia, porque hoje tem algo, por exemplo, como as tarifas de Donald Trump, que era algo que não estava na conta, não sabe como é que isso vai ser, política migratória, então ele precisa ver todos esses números antes de tomar decisão. Só que vai totalmente de contra que o governo Donald Trump quer, que é cortar juros. Então, por isso que Donald Trump pressiona. Então, o mercado vai estar de olho muito nessas falas. Banco Central de lá também independente como o Banco Central Sim. Daqui, ou seja, não tem uma ligação política, não é para ter, né? Não deveria, exatamente. São instituições independentes. Mas aí você tem a pressão, tanto de Donald Trump no governo dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. O governo quer que corte juros para estimular a economia. Mas como são instituições independentes, o governo faz a pressão e aí vê se o banqueiro vai ceder. E a ideia é que não ceda, que realmente seja algo polido, algo, realmente sério em relação aos indicadores, não em relação à pressão do governo. Por que o dólar está caindo tanto aí nos últimos dias? Bom, nós temos dois âmbitos, o âmbito interno e o externo. O externo é justamente pela perspectiva que nós vamos ter de juros. Uma vez que você pode ter a substituição que estava no fim do mandato de Jerome Powell, vai acabar em maio, e o sucessor vai ser escolhido justamente por Donald Trump. Ou seja, alguém mais alinhado com o governo, então o mercado acredita que vai ter mais corte de juros para 2026 lá nos Estados Unidos. Então, se vai ter corte de juros, eu preciso procurar lugares que me rentabilizam mais. E hoje aqui no Brasil nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perdendo para a Turquia. Ou seja, eu preciso buscar agora investimentos que me rentabilizem mais. Aonde que está rentabilizando bem? Brasil, na renda fixa. Ou seja, rentabiliza basicamente com segurança, sem risco. Bom, vamos falar daqui. Aqui já saiu o resultado um pouquinho mais tarde, a previsão é que saia às 6 horas da tarde. A gente tem o pessoal lá do Banco Central reunido desde ontem, são 2 dias de reunião. A gente também tem que ficar de olho ali no relatório, porque eu acho que ele vai ser mais importante do que a própria taxa, porque a expectativa é de uma manutenção, que pelo menos siga nesses 15%. Agora, o que explica, como você estava falando, a gente tem um dos maiores juros reais do mundo, a gente está com uma das maiores taxas de juros dos últimos 20 anos, e o governo falando que a economia anda bem. O que está acontecendo? Por que se mantém, então, essa taxa e expectativa de manutenção de 15%? O melhor de tudo é a nossa voz de indignação quando vai falar isso. A gente não aguenta mais esses juros altos, ninguém aguenta. Todo mundo fala uma coisa, mas acontece outra no final. Exato. E por que não corta? Realmente, Galípolo segurou o limite. Por que nós temos, primeiramente, essa taxa de juros alta? São por duas coisas, tá? A primeira é a inflação. A gente teve que aumentar juros por conta da inflação da pandemia. Chegamos a fazer corte, mas a inflação continuou disparando, tivemos que aumentar de novo. Então, isso é um dos principais motivos, aumento por conta da inflação. O segundo motivo, sinceramente, na minha opinião, é credibilidade. Porque quando você tem um déficit nas contas públicas e um governo que não está querendo enxugar as contas públicas, você precisa o quê? Aumentar juros para poder refinanciar a dívida, para conseguir fazer mais empréstimos, digamos assim. Então, você tem essas duas linhas. E justamente por isso que Galípolo não abaixou ainda, porque a gente ainda está controlando a inflação e você ainda tem um governo que pode seguir uma linha um pouco mais populista, principalmente em um ano eleitoral. Ou seja, gastar um pouco mais. Então, peraí, eu preciso manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, porque eu tenho muita incerteza vindo à frente. Então, aonde o mercado vai estar de olho também é no comunicado, porque hoje tem uma reunião, que a gente vai ter a manutenção, e aí o mercado quer saber para março. E aí, Galípolo, março a gente já corta, sim ou não?
Mas e aí, por que isso? Se uma das preocupações é justamente porque a gente tem um governo com pautas mais sociais, mais populares, é um ano de eleição. Então é importante para o governo, ainda mais um presidente que vai tentar a reeleição, mais uma vez, aprovar essas pautas populares, né? Exato. Então, assim, ele deve ir com tudo. A gente acabou de ver aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo que na reunião de líderes decidiram, por exemplo, como a MP do Gás do Povo. Tem isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, assim, essa é a maior bandeira de campanha de um presidente que está no poder, é o que ele faz, principalmente economia. Então, os projetos sociais vão ser prioridade dele nesse primeiro semestre. Como é que o Galípolo vai chegar lá, então, em março, se uma dessas questões para não diminuir a taxa básica de juros é essa, se essa política deve continuar, pelo menos ali, até o período eleitoral começar oficialmente. E a gente agora entende, né, justamente com essa colocação, como que deve ser difícil a cabeça do Galípolo agora. Porque ele quer cortar juros, a inflação está, por exemplo, nós tivemos toda semana, temos Boletim Focus, que é o relatório do Banco Central, e uma das projeções toda semana está tendo queda dando essa inflação. Mas como é que eu vou cortar juros com tanta incerteza? E é justamente o que ele vai vir falar. É o que o mercado quer saber. E aí, Galípolo, com todas essas certezas, com a inflação caindo, mas com esse governo podendo gastar um pouco mais. E aí, o que a gente vai fazer? E é justamente o que o mercado quer saber, Paula. E por que a partir de março? Por que as apostas estão que a partir de março a taxa vai começar a cair? Na verdade, foi postergando, porque o mercado queria desde 2025 já. Deixa para depois do carnaval a taxa também. Exato. Mais ou menos isso. O mercado todo momento ficou esperando e até acreditava que poderia ser em janeiro. Só que não foi em janeiro, não vai ter em janeiro, tudo bem, vamos ver para março. Paula, corre o risco de não ter em março e a gente vai para junho. Então o mercado está ansioso nas contas, na matemática do mercado, ele já precifica que encaixa juros. Só que justamente por conta disso, o Galípolo, Paula, é assim, ó, é muito melhor eu manter os juros inalterado do que eu cortar e depois ter que subir por inflação, por qualquer outra coisa. Então, o Galípolo prefere, muitas vezes, ganhar tempo. Então, por isso que a gente vai fazendo a famosa manutenção até que tenha um cenário mais claro à frente. Com eleições, esse cenário está difícil, né? E existe uma pressão até mesmo do presidente Lula, porque essa pressão acaba caindo sobre ele também. Afinal Sim. de contas, é no governo dele, no momento em que ele está lá, em que essa taxa de juros está tão elevada. Antes ele colocava muito a culpa no Campos Neto, Exato. por conta do Bolsonaro, mas agora o Galípolo foi indicado por ele, assim como o próximo do Banco Central nos Estados Unidos vai ser indicado por Donald Trump. Ele chegou a fazer uma pressão por Galípolo no final do ano passado, quando ele fez uma reunião ali ministerial e também conversou com muitos eleitores. Ele chegou a dizer, não, eu estou sentindo o cheiro de queda da taxa básica de juros. Isso acaba refletindo no governo também negativamente, né? E sei que os dois conversam. Ele foi indicado, por mais que tenha essa independência do Banco Central, que a gente acredita que tenha realmente, porque é para ter, existe essa pressão do governo também. Como é que o Galípolo coloca isso na mesa nessa reunião que está acabando hoje? São 2 dias. Como é que eles colocam isso tudo na mesa? E o que deve vir nesse relatório, você acha? Bom, vamos lá. Quando o Galípolo assumiu, a gente realmente tinha esse medo de, será que o Galípolo vai pender um pouco mais para o lado do governo, ceder as pressões ou vai ser mais técnico? E realmente ele está sendo muito técnico, até por isso que ele está segurando. Em relação agora, e como é que a gente se coloca nisso? É olhar números, tá? É olhar números e projeção. Os números apontam hoje, que são os números de inflação, aponta para que a gente possa cortar. Só que quando a gente olha o cenário imprevisível à frente, principalmente de eleições, principalmente de mais gastos, prosseguindo o lado populista, a gente tem que manter essa taxa de juros. Aí é balança, aí é o comitê inteiro votando o que cada um acha, porque não é só um voto, é o voto do comitê, que é o que a gente chama de Copom. Então todo mundo vai votando, colocando os seus pontos, maioria vence. A maioria venceu, é unânime, manutenção. Vamos manter juros por enquanto. Tem um cenário nebuloso à frente, mas, poxa, a gente consegue um corte de 0,25, 0,50. Então, encaixa um corte. Então, é o voto do comitê. Aí o público de casa deve estar pensando, só abre aspas, por que não corta os juros? Por que não faz a canetada e corta os juros? Porque isso tem reflexo justamente para nós, cidadão, lá na frente. Porque quando a gente corta juros na marra, sem estar na hora certa, acaba gerando uma inflação. E quem paga depois, no final das contas, é a gente mesmo. Para encerrar, se fosse você te botar numa sinuca de bico. Você baixava logo essa taxa básica de juros ou não? Nem que fosse um pouquinho, sei lá, meio ponto percentual. A gente tem Você acha que tem espaço para isso? A gente tem um resquício para cortar hoje de 0,25. Só que cortar hoje de 0,25, talvez é o que ele espera. Joga um pouco para frente, eu ganho um pouco mais tempo e corto mais na frente, corto 0,50, 0,75. Hoje, eu trabalharia de forma técnica também. Se os números apontam para que possa cortar, eu cortaria sem sombra de dúvida, tentando incentivar um pouco mais. Mas se eu tenho um cenário imprevisível à frente, eu prefiro também segurar, ganhar um pouco mais de tempo e lá na frente eu acelero os cortes para justamente alinhar melhor com o governo isso.
Nardo, obrigada por ter participado com a gente presencialmente. A gente está esperando, 4h30 da tarde, saindo o FED, né? Ou seja, os números da taxa básica de juros, também a previsão de manutenção por lá. A gente traz aqui para vocês, vai analisar também, 6 horas da tarde, a nossa taxa básica de juros. Estou de verde de esperança. Vai que mude tudo. Vai que todo mundo seja pego de surpresa. Vamos ver o que Corremos pode esse acontecer. risco. Já pensou? Aí é um risco bom. É um risco bom. Só uma correçãozinha, a taxa de juros nos Estados Unidos hoje é 4 horas. Tá. E no Brasil... A 4, achei que era 4h30. Isso, no Brasil, 18h30. Isso aí, então é o contrário. Exato. É 4 horas no Brasil e 6h30... Opa, 6h30 no Brasil e 4 horas nos Estados Unidos. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, Paula. Obrigado. Tchau, tchau.